Preparada? Preparada. Vamos. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje não estou sozinha, temos uma convidada especial, a Giovanna Martinelli, e alguns de vocês podem conhecer ela como Paz de Gil. E ela é minha aluna aqui na SSD, na Stephanie Caldarelli Estúdio de Dança. Bom, nesse vídeo iremos responder perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, e a primeira parte está lá no canal da Giovanna. A gente respondeu perguntas mais pessoais e nesse vídeo vocês vão ver algumas dicas. Vocês perguntaram bastante um pouquinho sobre o método Vaganova, um pouquinho sobre o curso técnico em dança aqui da academia. Enfim, tem várias perguntas super legais, espero que vocês gostem e bora lá! Vamos! Então vamos à primeira pergunta. Como que você conseguiu desenvolver a sua carreira? Em primeiro lugar, tem que ter muito amor. É diferente, né? Se você fizer por amor e por obrigação. Você tem que fazer trabalho, que no caso seria aulas, fazer ensaios, tentar não faltar, fazer muita preparação física, determinação, saber, né, o seu objetivo, ter foco pra chegar lá no seu sonho. Eu tive muitos altos e baixos e o importante é quando você cai, você ter forças pra levantar. E pra mim, o que me ajudou na minha carreira foi isso. O importante é, eu sempre falo, né, ter muita paciência e persistir, porque uma aula ruim não significa nada. No outro dia vai ter uma aula boa. Verdade. E às vezes a gente tem um objetivo em mente, mas ter, querendo ou não, né, por a gente ser artista no Brasil, a gente tem que ter um plano B. Leva uma coisa como prioridade, mas mantém também os pés no chão. Mas é isso, eu concordo com tudo também. Tem que ter determinação, disciplina, né? Tá ali todo dia, persistir, não faltar, e quando tudo tá dando errado, é aquele momento que você tem que ser mais firme e forte. Próxima. O primeiro passo pra ingressar em uma companhia. Interessante essa pergunta. Essa eu tô curiosa também. Eu nunca estive em nenhuma companhia, né? Eu fiz audição mais pra bolsa e tal, né? Uma vez eu fiz uma audição assim, foi mais uma cerimoniazinha, né, pra dançar o quebra-nozes no municipal, quando era no curso livre, né? Mas assim, nada que se compare à audição de uma companhia. Eu tive vivência já em algumas companhias, falei lá no vídeo do canal da Gi. Tive a oportunidade de conhecer o Sodre, que é o Ballet Nacional del Sodre, lá no Uruguai. E no Arts Ballet, lá em Miami, onde eu pude fazer aula com a Diana Vichineva, até, enfim. Se a pessoa quer dica, tem que ter determinação, foco, disciplina. Não adianta nada você não fazer aula, você não fazer aula constante, não preparar seu corpo, não estar preparada e do nada querer entrar numa companhia. Que geralmente esse preparo tem que ser na formação. Depois da formação, o primeiro passo de uma companhia, você tem que colocar assim o seu foco, porque existem hoje em dia várias companhias. Se você quer uma companhia mais pro ballet clássico, você tem que mandar seu material voltado para companhias que são mais pro balé. Se você quer algo mais contemporâneo, moderno, você já procura companhias, sabe? Muitas companhias, geralmente na Europa, pedem, até na ficha de inscrição, você tem que pôr sua altura. Então, por exemplo, eu sou uma bailarina mediana, um pouco para baixa. Então, eu não vou conseguir entrar numa companhia que vão querer só altos. Para você fazer a audição, hoje em dia tem várias formas. Depois da pandemia, inclusive, você pode fazer online, você faz a aula, você pode mandar por e-mail seu material, o currículo, por escrito mesmo, sim, suas experiências de balés, de festivais, enfim. Aí você pode mandar vídeos, fotos, e também no currículo seu objetivo. Tem que ver o todo também, né? Porque como você mesmo falou no começo, aqui no Brasil não tem muita ajuda. Lá fora tem muitas companhias, uma em cada esquina quase, né? Você também tem que ver um lugar que você acredite que vai se adaptar, porque eu acho difícil você deixar seu país, deixar sua família, deixar seus amigos e ir pra um lugar novo que de repente, né, assim, eu também acho que qualquer lugar vai ter perrengue, né? Eu tenho amigos que foram, por exemplo, pra Alemanha, e aí lá tem que falar alemão. Claro que no começo
começo eles vão falando o inglês, que todo mundo se comunica pelo inglês. Mas o mínimo, você tem que saber da língua do país. É fácil também entrar brasileiro, né? Porque, por exemplo, para os Estados Unidos existe a questão do visto americano. Então tem companhias que ajudam o visto, tem companhias que não ajudam, é pelo bailarino. Se você não tem condições de viajar e fazer presencial, você manda um e-mail para a companhia e manda seu material. E aí, claro, algumas companhias vão deixar você mandar seu material somente em e-mail, assim como outras companhias, além desse material, vai querer, às vezes, te ver presencialmente. E sempre mandar e-mail, diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente chega no lugar, só liga, não sei o que, lá pelo não. WhatsApp, né? Geralmente lá fora tem que ser tudo assim, tudo profissional. Pedir autorização pra se apresentar, é um pouquinho mais assim. Mas é isso. Na verdade, a pergunta tava querendo um passo, eu já dei quase todas. Já deu todas Mas as é dicas, isso. é só anotar aí e seguir. Próxima pergunta. Por que a preferência pela metodologia Vaganova? É um amor enorme por Vaganova. Bom, na verdade, assim, minha formação em si, meus 8 anos, não foi apenas com Vaganova. Eu tive um pouco de todos os métodos. Eu acredito que hoje o bailarino tem que ser versátil. Você estudou, se formou pela metodologia russa. Você conseguiu entrar na Royal, por exemplo, é outra metodologia. Mas aquela metodologia Vaganova eu escolhi porque te deixa preparada para qualquer outro método. Parece que prepara seu físico para você conseguir fazer qualquer outra coisa. Fora que eu acho a Vaganova um pouco mais dançante, né? Trabalha a cabeça, os braços, as pernas, é um conjunto, é a coordenação de tudo. Não é aquela aula pura, sabe? Tipo, quadrada. Você consegue aproveitar mais. E aí isso faz você se preparar melhor pro centro, e aí quando você passa pras variações e pro PADD, vai ficar mais fluido. Isso era uma coisa que eu ia falar. Na barra, eu já sinto, nas outras metodologias, eu sentia muito que era meio que a gente tava fazendo exercícios, assim, na barra, sabe? Tipo, fazendo tangir, fazendo pie e tal. Mas com Vaganova, a gente dança mesmo na barra, né? A gente trabalha bastante inclinação, muito por debras na barra, né? Eu sou muito suspeita, eu gosto muito das inclinações, eu gosto muito da nomenclatura, ou coisas assim mínimas até, tipo frappé com sur de côté pied devant, abraçado, eu gosto muito também, né? E eu sinto que é um método bastante musical também. Sim. Eu tô fazendo curso com o Bolshoi, professor mesmo, e lá eles, focam muito, sabe, nessa questão musical. A musicalidade, a técnica e o artístico, tudo é o balé, né? Tudo Quando eu me junto, né? formei, se eu não me engano, eram essas 3 características principais, assim, que estavam lá na minha ficha de avaliação. Era musicalidade, especificidade e técnica. Eu gosto e me adaptei melhor com o método Vaganova. Não que os outros métodos são ruins. Sim. Né? Os outros métodos também são muito bons. A Vaganova mesmo, né? Pega às vezes um passo do italiano, o fouetté italiano. No próprio livro dela, ela cita, na metodologia italiana é desse jeito, na francesa é desse jeito. Ela pegou um pouquinho de cada um e fez que era melhor para os russos, né? Sim, então assim, eu senti bastante diferença positiva pra mim. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar, comecei a passar pros meus alunos e vi uma grande evolução. Então assim, enquanto tá dando certo, eu tô indo de cabeça e é isso, eu amo de paixão. Eu também. Próxima pergunta, bem interessante essa. O que você acha da cobrança de certos perfis para cada papel no balé? Aí a pessoa colocou, exemplo, bailarina alta para Sugar Plum. Tiveram uns coreógrafos lá atrás, ao montar o balé, né, os balés de repertório, eles criaram os personagens com aquelas características. Pegaram os bailarinos e foi se baseando naqueles bailarinos, nas características daqueles bailarinos. Pra mim, o repertório é você exatamente pegar aquela música, aquele estilo de roupa, aquela coreografia, aquela característica do personagem e você remontar. Claro que aí você acaba mudando uma coisa ou outra pra deixar seu bailarino ou sua bailarina um pouco mais em evidência, sem tirar a característica daquele balé. Até porque senão vai virar outro balé, né? Exatamente. E eu sou bem assim, eu gosto de pegar e me basear no repertório puro. Claro que tem perfis de companhias hoje em dia que acabam mudando, mas as companhias já têm grande nome, né? E geralmente para você mudar, às vezes você tem que pagar certos direitos autorais. Por exemplo, o Balanchine, você não pode assim simplesmente dançar.
você ainda tem que pagar direitos autorais. E quando as companhias dançam, por exemplo, o Balanchine, você tem que ser exatamente aquilo. Às vezes quando eu vejo o pessoal dançando para Dedê Tchaikovsky, né, aquele do vestido rosa, assim, eu entro um pouco em desespero, porque eu fico pensando, né, tipo, acho que depois que o autor da obra, 70 anos depois que o autor da obra morre, que pode ser usado, né, Acho que é livremente. 70, acho que é por E aí. não tem 70 anos que o Balanchine morreu. E eu fico um pouco desesperada, assim, quando eu vejo, tipo, em festivais, assim, e tal, falando de biotipo físico, falando em Balanchine, né, que a gente, inclusive a gente vai falar daqui a pouco, né, um pouco sobre o curso técnico das aulas teóricas, né. Lembrei que eu tinha falado com você, do Balanchine, que ele falava do tipo físico que ele queria, o tipo físico ideal, né, pernas longas, e uma coisa que eu achei muito engraçada que a gente viu, ele falava que tinha que ter a cabeça miúda. Todo mundo tem a cabeça miúda. Se a bailarina tivesse uma cabeça um pouquinho maior, ele já não queria para aquele papel. No meu caso, não ia rolar, eu sou meio cabeçuda. Por exemplo, no Mariinsky, é um padrão de altura. Todas as bailarinas, a maioria das bailarinas tem a mesma altura. Então, por exemplo, questão de altura, nessas companhias... meio que não tem muito problema. É mais um ou outro, que às vezes é mais baixo, mais alto, mas aí pode reparar. Geralmente eles são solistas. Por exemplo, não sei se vocês vão conhecer, mas o Gustavo Carvalho, ele é um bailarino que não é tão alto e ele foi o primeiro bailarino do Sodre, né? E teve uma época, não sei se foi na época que ele entrou ou não, né? Mas que estavam pedindo uma altura mínima. Mas aí ele já entrou como primeiro bailarino. Agora, já em escolas, por exemplo, aqui mesmo, agora que eu virei, né, diretora artística, eu não tenho um elenco todo igual. Então, eu tento ir pela característica que os coreógrafos lá atrás colocaram nos personagens, pra tentar ficar o mais parecido possível do repertório. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo, porque tem 10 mil coisas pra pensar. Às vezes eu penso que essa dupla combina, mas essa dupla nunca tá junta pra ensaiar, então eu tenho que mudar. E depois que eu virei diretora, eu também tenho um outro olhar pra isso, sabe? Eu lembro que quando eu dancei o Quebra-Nozes, eu não lembro se foi nessa época, mas assim, foi minha primeira experiência com remontagem de repertório e tal, e eu lembro que tinha o elenco baixo e o elenco alto. Eu não lembro se foi nessa remontagem, mas em alguma coisa que eu participei, assim, que tinha 2 elencos, isso eu achei muito interessante, porque é uma maneira de incluir todo mundo ter oportunidade de dançar, né, porque assim, personagem que é mais alongado, por exemplo, né, às vezes pode acontecer de querer fazer uma adaptação para uma pessoa menor dançar também, né? Por que não? Sim, e a gente tá falando até questão de alto e baixo, mas aí entra uma questão até mais séria, né? Questão de racismo até. Nossa, no balé. Sim. Né? Porque assim, vocês podem reparar que a maioria das companhias lá fora não se tem muitos negros dançando. Aí entra numa questão mais complicada, porque assim, os balés vieram, né, da parte mais rica antigamente, sim, né? Sim, veio da corte da europeia, corte. Né? Então, assim, a corte naquela época, na época que meio que surgiu o balé, que o balé se desenvolveu, era um momento preconceituoso, sim. né? Nem se questionava, nem chegava a cogitar a hipótese de uma pessoa preta estar, tipo, participando desses espetáculos. Hoje, né, tem muitas companhias, tem oportunidade para todos os bailarinos, para muitos bailarinos, tem uma em cada esquina, tem espaço para todo mundo. Acho que cada dia que passa estão tendo mais oportunidades para todo mundo, né? Espero que um dia a gente consiga igualar mais, né? Porque exatamente. Tem tanta gente talentosa de todas as etnias, de todas as raças, né? Então... pelo menos eu também vejo que agora estão fabricando, né, mais pontas de outras cores, porque até então tinha o quê? Rosa e aquele salmão, que é mais pro amarelo, né? E agora tem mais opções de pontas de outras cores. E vejo pelas minhas amigas, meus amigos, eu fico muito feliz, sabe? Que estão tendo mais oportunidade, mais ajuda. Sim, e é uma coisa que a gente estava falando outro dia até, né? Não adianta a gente chegar numa audição e esperar que os brancos e pretos tenham as mesmas chances se não começou lá da base, eles tendo as mesmas chances, né? Exatamente. Tem que ter uma formação boa para um, para outro, para todo mundo. É que aí eu também acho que acaba não indo só a questão do balé, né? Aí já é para uma outra questão outro vídeo só sobre isso, né? De sociedade, né? Sim. Para ter igualdade para todo mundo, enfim. Mas o balé eu percebo encaminhando aí. Sim, né? Sim. Próxima, vou ter minha primeira aula de ponta amanhã. Dicas. Pra mim, a primeira aula de ponta, se eu olhasse pra mim e falasse assim, Giovana, você faça isso, isso e isso. Pra Giovana, um dia antes de começar a aula na ponta.
Proteja bem os pés com esparadrapo, porque às vezes é melhor você prevenir do que você colocar depois que você teve bolha, porque é normal ter bolha no começo, né? O professor tem que ser um professor habilitado para te colocar na ponta, porque às vezes ele vai te colocar na ponta e você não consegue fazer nenhum relevé direito. Você tem que ter a força apropriada para começar o trabalho nas pontas. E tem que ter muita paciência. Se o professor falou pra você fazer só exercícios na barra, não vai inventar de fazer coisa no centro. E acho que tem que também pegar firme no fortalecimento. Minhas dicas são praticamente iguais à Sim. sua. Eu diria assim, primeiro manter o pé em ordem, né? Tipo, unhas cortadas. Porque depois que fez a bolha ou depois que a unha quebrou, não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar. Tem que esperar melhorar. Fazer massagem nos pés, abrir os dedos depois. Isso é muito importante. Fazer o fortalecimento antes. Aí também é uma questão do professor, preparar também a aluna bastante na meia ponta. Se a base estiver firme, é um pouco mais tranquila ir para as pontas depois, né? Sim. E fazer o que o seu professor orienta, que nem você falou, não sair pondo as pontas e tentar fazer, sei lá, um grampar, né? Tem que ir aos poucos. Às vezes a pessoa tem algum problema ósseo e ela não sabe, às vezes tem alguma fraqueza muscular, às vezes tem problema de joanete como eu tenho. O fortalecimento é um trabalho de base específico para cada um, que tem que fazer a parte, né? Então... Sim, e depois também se quebra a ponta, tipo, de forma errada, aí depois é mais difícil de tirar esse vício e quebrar de forma correta. Se tiver sentindo muita dor também, claro, não fica com a ponta 5 horas, né? Porque eu vou lembrando já das coisas que a gente tá vendo no técnico, né? A gente tá vendo isso também. Tem muitas crianças que começam a fazer aula nas pontas e a gente não pode exigir que... Eu não sei quantos anos a pessoa que mandou essa pergunta tem, mas supondo que a pessoa tenha 12 anos, né? Não tá com o corpo formado, então não adianta a pessoa que tá começando na ponta, amanhã vai querer fazer uma aula de 1h30, 2 horas, porque não vai conseguir. Pode ter consequências lá na frente, né? Então é progressivo. Né? A gente vê muitas bailarinas, a gente fica muito tempo nas pontas, mas é porque a gente teve um preparo lá anos atrás. Próxima pergunta. Bora. Demorou muito pra conseguir subir as pernas. Pra mim é muito engraçado isso, porque eu consegui subir mais as minhas pernas depois que eu lesionei o meu joelho, porque eu comecei a fortalecer direito a musculatura certa. Eu tinha flexibilidade, conseguia segurar a perna, mas não conseguia sustentar. E depois que eu comecei a sustentar nos lugares certos, aí foi. Tem que trabalhar junto, né? O alongamento com o trabalho de força. Sim. Eu penso assim, cada bailarina tem uma certa facilidade. Vai ter bailarinas que já vão nascer com uma certa amplitude de movimento e outras não. Por exemplo, eu sou uma bailarina que eu nasci bem fechada. Meu forte é giro, bateria, salto, mas alongamento para subir a perna eu tive que ralar bastante. O que me ajudou muito foi, claro, puxar as pernas, ficar lá se alongando. Dói, mas tem que se alongar. E não adianta fazer um dia, pula 2, outro dia. É algo constante, ainda mais no início da formação. Que nem você falou, você conseguia levantar sua perna, porém na hora que você soltava, né? Você tem que trabalhar os dois, o alongamento e a questão da força para sustentar, porque o balé os dois juntos, né? Sim. Toda hora, né? Eu acho que a gente subestima muito o poder do fortalecimento, né? E é triste, porque a maioria dos bailarinos aprende depois que se lesiona. E depois que eu me lesionei, que eu consegui fazer para fortalecer mais a região dos abdutores, flexores de quadril e tal, né? O alongamento, dependendo da idade, é relativamente mais fácil da gente conseguir. Quanto mais velho, infelizmente, né? É mais difícil. Mas aí é uma vantagem. Quem é mais velho tem mais facilidade de ganhar força também, né? Quem tem mais facilidade em força trabalha mais alongamento, né? Mas sem deixar a força de lado e vice-versa, né? E é muito importante pedir orientação pro seu professor. Sim. Ao invés de sair pesquisando aí nas redes sociais dicas e ajudas. Hoje em dia a rede social, infelizmente, não tem conteúdos apenas 100% bons. E você mesmo, dependendo da sua idade, ir atrás, estudar, porque cada bailarino tem um tipo físico. Às vezes conversar com um educador físico também, com fisioterapeuta, com ortopedista, né? E procurar alinhar todos esses pensamentos, que foi mais ou menos o que eu fiz, né? Porque eu me lesionei, né? E é por isso que eu faço algumas coisas assim. Nós somos educadoras físicas, né? Então a gente tem lugar de fala nessa questão de trabalhar com fortalecimento, dar dicas de fortalecimento, enfim, de preparação física no geral. Próxima pergunta: como se manter encaixada? Quando faço aulas de ponta, não consigo conciliar o quadril-costas. Bom, é um pouquinho do que a gente acabou de falar, né? Você tem que ter
a questão do preparo físico, a sua musculatura tem que estar bem firme, tem que estar ativada. E aqui eu diria que você tem que ter bastante consciência corporal. Também não adianta muito você estar bem fisicamente, mas você não ter lá consciência de que suas costas estão assim, ou assim, ou assim. Então, isso eu acho muito interessante, a ajuda do espelho. Se veja no espelho, tenta se autocorrigir. Pede orientação do seu professor, se filma de repente fazendo esse passo, a coreografia. Eu aprendi muito no balé vendo. Eu sou muito visão. Tem gente que né, e assim vai. O que posso melhorar para me manter encaixada? Sim. Acho que tá faltando força aqui, acho que eu posso mudar meu peso mais para cá, e aí eu fico mais reta, enfim, experimentando coisas. Essa também. é uma correção que eu recebo bastante, inclusive, né? Todos os meus professores aqui falam pra eu encaixar mais o quadril, mas tem uma questão com isso, né? Eu fiz aula em casa por muito tempo, né? Desde o começo da pandemia. E por eu ser alta, eu sempre tive muito problema com os meus ombros. Depois que comecei a dançar, fui melhorando. Mas aí eu fui me filmando durante a pandemia, porque eu não tinha espelho, né? Eu só tinha barra, o piso e tal. E eu via que ainda não estava suficiente o encaixe dos meus ombros pra eu me sentir bonita dançando, né? Aí eu fui colocando pra trás, né? Mas aí quando eu voltei pro presencial, eu percebi que eu precisava encaixar mais ainda meu quadril, mantendo os ombros pra trás. Então é um trabalho de consciência corporal, assim, constante, muito forte, constante, né? E trabalhar muito fortalecimento também, porque não vai conseguir manter quadril encaixado e andeor, né? Porque quando a gente abre primeira posição, a tendência é a gente jogar o bumbum lá pra trás, né? Acho que é bem bacana essa questão de filmar, fazendo aula. Consciência corporal, se ver, dançar. E aula de chão, né? Sim. Além da preparação física, quando eu falo preparação física, eu penso, de repente, no pilates, em exercícios de funcionais voltado pro balé. E você também pode pensar em aula de chão, né? Pelo menos aqui, às vezes, a gente trabalha essa aula de chão que é voltada pro balé, justamente para pensar nesses encaixes. Nossa, eu gosto muito de aula de chão, assim, antes eu não curtia tanto, porque eu achava meio parada, assim, mas acho que quando a gente vai começando a pensar em tudo que está acontecendo no corpo, a gente entende a importância, hoje em dia eu gosto bastante. E tenha paciência, porque essas pequenas coisas não melhoram de um dia pro outro. É uma coisa que vocês têm que ficar aí firmes com vocês mesmos, que é uma coisa a longo prazo. Até ficar automático. Próxima, o que vocês aprendem nas aulas teóricas? Bom, pra quem não sabe, aqui na SSD inauguramos esse ano nosso curso técnico em dança. E a Gi tá participando da primeira turma, tá fazendo história na primeira turma. Ai, eu tô amando! Em cada semestre e módulo teremos várias modalidades, várias matérias, tanto aulas práticas como teóricas, né? Algumas são só um período, outras participam até do curso inteiro. Então a gente tá tendo um pouquinho, não, a gente tá tendo bastante, bem detalhadão, assim, né? Eu amo história da dança, né? A gente tá tendo um pouco também sobre anatomia. Eu falo um pouco, mas a gente tá aprofundando bastante e é tudo específico pra dança, né? E isso que eu acho muito bacana. A gente também tá tendo técnica, né? Técnica teórica, né? Pra gente aprender os passos, um pouquinho de terminologia, né? Voltado pra vagánova também. Tô, assim, muito ansiosa pra o que tá por vir. Mal começou esse, já quero os próximos. E além das aulas, às vezes, né, tem também apresentação de trabalhos. A gente tá tendo seminário na disciplina de História da Dança. Na faculdade eu ficava morrendo de medo de apresentar coisa, né? Mas agora eu tô ansiosa pra apresentar seminário. Você tem alguma dica para quem tem dificuldade em fazer plié porque tem um tendão curto? Parece meio óbvio, né? Mas alongar o tendão e trabalhar bastante plié, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Eu fazia mais antes, agora eu não faço tanto, né? Mas é tipo, você apoiar o pé num degrau, sabe? Colocar só a pontinha do pé em cima do degrau e tentar encostar o calcanhar no chão. Pra mim, no balé, se você quer melhorar aquele passo, tem que repetir aquele passo. Repetir bastante o plié com a consciência no que você precisa melhorar. Então, no caso, a pergunta tá falando do tendão curto. Então, você tem que fazer um plié pensando em alongar bem, fazer bem fundo, mantendo os pés no chão. Tomar cuidado para não ser algo muito repetitivo, para não se machucar, não se lesionar. E fora a repetição do plié em si, também fazer exercícios para a região do tornozelo, fazer exercício até pro quadril, porque às vezes
você acha que o problema tá lá embaixo, mas às vezes tá em cima. Teve uma época que eu também queria melhorar meu plié. E aí eu percebi que o meu eixo, o meu peso corporal tava errado. E aí eu fiz plié carregando peso. Então eu coloquei minhas costas um pouco mais à frente, todo o meu tronco um pouco mais à frente. Aí eu senti muita diferença. Meu plié foi. Pode parecer óbvio, mas o próprio passo pode te ajudar a melhorar, Exato. né? Porque o plié ele é um movimento, assim, por exemplo, em comparação ao fouetté. A gente não vai praticar fouetté fazendo o próprio fouetté somente, né? Não. Mas o plié dá pra fazer só o plié, que seja, tipo, com os pés paralelos até, né? No caso, falando do alongamento do tendão, né? Mas observa se você tá fazendo o movimento direitinho também. Se você é uma bailarina que mandou essa pergunta, nós usamos muito a ponta. Então, assim, nosso pé fica constantemente em cima lá fazendo esse tipo de força. É muito importante a gente fazer um outro trabalho pra compensar. Você tem que se alongar antes da aula ou depois da aula, senão realmente a musculatura vai ficar só assim. Próxima, estamos quase no fim já. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, no meu, no da Gi, segue a gente nas redes sociais vizinhas e bora pra próxima pergunta. Bora. Bailarina adulta também pode se formar em balé, não para ser profissional. Ah, por que não? Eu me formei com 21 anos. É muito discutido ainda. Eu acho que não só no balé clássico, é complicado a gente se profissionalizar. Quanto mais idade a gente tem, mais a gente tem que se esforçar. E isso acaba sendo mais intenso no balé clássico. Como a pessoa falou que o objetivo não é para ser profissional, eu tenho certeza que muitas escolas particulares isso vai ser super possível. Mas em relação à profissionalização, assim, falando por experiência própria até, é um pouquinho mais complicado, até porque a gente falou das exigências que as companhias têm. Hoje em dia dá para ser professor, mesmo tendo começado a dançar relativamente tarde, né? Sem objetivo profissional é possível qualquer pessoa se formar, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a dança é pra todos. Eu acho que todos podem estar dançando. Claro que nem a própria pergunta tá falando, ou a própria Gi falou. Você tem que ter aí uma certa noção do seu objetivo. Se você começou o balé tarde ou qualquer outro esporte, você quer algo mais profissional, a chance é um pouquinho mais, assim, menor. Mas também nada é impossível. Mas é o que a gente já falou. Tem a questão, né, que no balé existe o tipo físico, isso e aquilo. Tem que ter constante disciplina no dia a dia, se você quer ser uma bailarina profissional. Agora, se você quer um hobby, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, pra você se desestressar do trabalho. Eu acho até que é uma ótima modalidade física. A dança é pra todos. Eu acho que todo mundo tinha que fazer balé, na verdade. Porque o balé traz uma certa disciplina que muita gente tá precisando por aí. Mesmo não querendo ser profissional, eu acho que é possível a gente ser a melhor bailarina que a gente pode em qualquer idade, né? Tem muitos bailarinos adultos que conseguem fazer 32 PTs. Às vezes tem bailarinos adultos que fazem aula todo dia também, né? Depende do que o corpo da pessoa aguenta. Às vezes tem uma rotina, uma jornada de trabalho também muito intensa, né? Nada é impossível. E vamos para a nossa última pergunta. Questão de DRT, uma pergunta muito interessante. Sim. Você tem DRT? Se sim, como foi e quando você tirou? Meu processo de DRT foi um pouquinho traumático, mas também eu fui meio tonta, né? Porque eu fui tirar meu DRT sem muita experiência como coreógrafa. E eu, doida, resolvi montar a minha coreografia e fui lá mostrar pra banca uma coreografia de misturei, né, um pouquinho de contemporâneo com balé clássico, porque eu não era tão segura no balé clássico na época. Eles não gostaram muito da coreografia, mas eu consegui tirar, eu não sei o que aconteceu. Mas deve ter percebido a banca que você é bailarina. Eu levei meu currículo, tal, tudo na pasta certinho, né, e eles perguntaram tudo, tipo, quem que me dava aula, se a pessoa tinha preparação, se eu tava buscando me preparar também, porque na época que eu fui tirar meu DRT, era porque eu tava dando aula. E eu não queria dar aula sem ter a documentação certinha, né? Sem estar preparada pra isso, sem estar buscando preparação, né, pra isso. Eu devia ter conversado com mais profissionais antes pra saber o que apresentar lá na hora direito, né? Acho que era muito inexperiente, muito novinha, muito sem noção também, mas deu certo, né? Não, e agora a Gi vai ter, quando você se formar, né, no nosso curso técnico em dança, a Gi vai conseguir sair com toda a formação, com todos os DRTs de bailarina, coreógrafa. É, porque eu só tenho de bailarina agora, né, mas aí agora a gente vai ter. Isso é um leque de DRTs. Eu tirei também primeiro de bailarina, eu tirei na época primeiro DRT de bailarina, porque eu queria fazer audição, que um dos documentos da audição era ter o DRT, então eu tirei o DRT. Eu fui, dancei, levei meu currículo, fizeram algumas perguntas, eu respondi.
conseguir passar, conseguir meu DRT. E eu também fiz o técnico em dança, e aí quando eu me formei no técnico em dança, eu saí com o leque dos DRTs. E aí aqui no curso, a Gi, por enquanto, está só com de bailarina, mas logo mais vai ter todos os outros. Eu acho muito importante essa questão do DRT pra gente se autovalorizar nesse meio, né? É muito fácil você encontrar em escola ou até mesmo em academias meio que professores do nada dando aula, né? Eu acho muito importante você colocar aí na sua equipe, na sua escola, no seu estúdio, professores, claro, adequados, que seguem meio que a mesma metodologia que a direção pra dar certo. Às vezes só o DRT também não é suficiente, né? Tipo, tem que ter experiência, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim, que acaba tendo DRT, mas eu não lembrei tem daquele preparação. um vídeo, não vamos comentar sobre, mas eu lembrei pra que não você tomar deve ter processo. lembrado. A primeira coisa que eu pensei. Um vídeo aí que a gente viu na internet. Na época que eu cheguei, eu não tinha muita experiência, mas eu tinha alguém me orientando com experiência, né? Mas o DRT é muito importante. É importante que a pessoa esteja pensando nisso, né? Porque quer dizer que é uma preocupação da pessoa em estar com a documentação toda ali em dia, mas também pensar no que é preciso também pra ter. E é isso, gente. Chegamos ao fim. Nossa, passou rápido. Passou muito rápido. Bom, gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo esse vídeo, mandaram as perguntas. Gi, muito obrigada por ter participado, tá? Aceitado aí o convite. O primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Vamos fazer mais. Vamos. Deixa sugestões aí. Deixa sugestões, né, aí no canal, nos nossos comentários. E segue nas redes também, porque às vezes a gente vai abrir uma caixinha lá também pra gente fazer parte 3, 4, 5, né? 6, 7. Por favor. Deixa pergunta aí nos comentários até, de repente, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo.